O deputado federal pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, tenente-coronel Zuco, é o favorito para presidir a CPI do MST. Autor do pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, fez críticas às falas de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o tenente-coronel Zuco, participando aqui do Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, Adriana, Diego, Beralta. Obrigado. Deputado, de que maneira o senhor deve comandar esses trabalhos da CPI? Quando que haverá uma decisão sobre a composição dessa CPI e esses atritos que o senhor vem tendo com o governo? Olha, na verdade, a gente está aguardando agora o presidente Arthur Lira, né? Ele existe regimentalmente a questão da abertura do prazo. Alguns partidos já têm sinalizado nomes para compor esta CPI. Serão 27 deputados titulares, 27 deputados suplentes. Acreditamos, né, ontem, inclusive, ele publicitou isso em algumas mídias, de que será aberto na quarta-feira, ou seja, amanhã. Acredito que hoje já deva os partidos iniciarem essas indicações para a composição da CPI. Dando na sequência as perguntas dos comentaristas, Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Já houve uma CPI do MST no Congresso, em 2009, que pouco trouxe resultado ou pouco mudou, digamos assim, em relação à realidade das invasões de terra no Brasil. Uma das consequências daquele relatório foi a descoberta de que havia, inclusive, assessores de parlamentares que atuavam junto à Câmara e que ajudavam, né, o MST, inclusive, a obter recursos. Mas, fora isso, não teve grandes consequências. O que pode ser diferente nessa nova CPI? Olha, nós temos o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, o apoio de centenas de sindicatos, de entidades linkadas ao agro. Já estamos recebendo algumas denúncias, inclusive, sobre as invasões de propriedades privadas. Nós acreditamos, né, que esta composição, esta comissão, ela terá muito trabalho pela frente para realmente apresentar um relatório que demonstre que o que está acontecendo são verdadeiros crimes. Eu sempre comento que assentamento quem faz é o INCRA. O MST não promove assentamento. Pelo contrário, ele promove invasões de propriedades privadas e acaba também ficando muitas vezes na beira de rodovias, de estradas. Nós precisamos avançar nessa pauta, não podemos mais ter a insegurança no campo. Acredito também que nós devemos ter, né, um diálogo franco com o governo, com o INCRA, com os ministérios, tanto da Agricultura como a MDA, para que a gente possa cessar com essas invasões. É inadmissível que possamos ver aí líderes anunciando invasões em todos os estados da federação. Então, são várias linhas de investigação, são várias estratégias que iremos iniciar, mas antes disso, realmente temos que aguardar a instalação da CPI, verificar como ficará a composição dos deputados, para que a gente possa realmente avançar nesse trabalho. Deputado Coronel Zuco, a pergunta agora é de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Nós estamos vendo o MST promovendo essas invasões que passam por cima do pilar essencial de qualquer nação, que é a preservação da propriedade privada. E quando o governo passa a mão na cabeça de pessoas como Sted, ele leva ele para a China em missão oficial, nós temos o vice-presidente da República usando o bonezinho do MST, quer dizer, estão ali glorificando um grupo terrorista que invade propriedade privada. Como é que, na sua avaliação, isso repercute no problema estrutural que o Brasil tem, que é o problema da violência em outras áreas? Olha, Cristiano, tua fala foi forte, mas correta. Nós precisamos, nesse sentido, realmente apresentar aquela gritante diferença entre agricultura familiar, entre pessoas que querem uma reforma agrária,
entre famílias que querem produzir e a outros que estão fora da lei, que estão atacando a democracia e a Constituição. Esses dias eu vi um ator de televisão falar sobre produção, falácias, mentiras, exageros, inclusive sobre até mesmo o arroz. Para vocês terem uma ideia, o arroz orgânico que é produzido, e eles adoram falar em alto e bom som, o arroz não significa 0,15% da produção de arroz convencional, ou seja, não daria para nem um dia na produção para a população brasileira. Então nós vemos o governo muitas vezes bradar de que é o celeiro do mundo, de que produz alimento para 1 bilhão de pessoas, a cada 3 pratos, 1 vem do Brasil, mas ao mesmo tempo, como tu bem falou, Cristiano, a gente vê aí declarações infelizes, irresponsáveis de autoridades que tinham que inibir esse tipo de situação. Nós não temos nada contra a reforma agrária, pelo contrário, nós queremos trabalhar nesse sentido, apresentar soluções, apresentar legislações que venham ao encontro de uma reforma agrária real e verdadeira, mas não podemos ver, né, como eu disse, autoridades que deveriam inibir, que deveriam coibir, simplesmente incentivando e até mesmo, de certa forma, agredindo o agro. Então a gente precisa, com muita responsabilidade, com muito diálogo, com muita transparência, fazer uma CPI para que mostre que tem pessoas que estão avançando, né, a linha, que estão realmente desrespeitando a democracia e a Constituição e cometendo crimes, por que não dizer? E para encerrar, então, deputado, o que mais o incomodou nessas declarações dos ministros Paulo Pimenta e Paulo Teixeira? Pimenta diz que o MST deve sair maior do que já é da CPI, enquanto Teixeira diz que o MST não tem nada a esconder, a não ser suco de uva feito sem trabalho escravo. Falas irresponsáveis na minha visão, deploráveis, porque nós temos, como eu disse, a agropecuária, o agronegócio, como uma grande parcela do PIB nacional, aquele que realmente traz a segurança alimentar não só para o Brasil, mas para todo mundo. E a gente vê declarações como essa que simplesmente parece que estão disputando, né, o MST com o agronegócio. Eu espero que eles agora amadureçam e que possam debater com os parlamentares. Me admira porque, se eu não me engano, ambos são parlamentares, já foram parlamentares e sabem que a CPI é uma ferramenta legislativa prevista em lei e agora nós vamos trabalhar, como eu disse, atrás das invasões que já ocorreram, procurando dados, motivos, possíveis financiadores e eu espero que os ministros venham a colaborar e estarem a favor do Brasil e não de parcela de um movimento que está cometendo crime. Deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, mais uma vez obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.